Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos estudar hoje a nossa quarta lição do nosso terceiro trimestre de 2020. A lição de hoje que nós vamos estudar é que a construção do templo enfrentou oposição. Eu quero te fazer 3 perguntas, talvez essas perguntas você também poderia dirigi-las a mim. A primeira pergunta é: por que devo saber que a construção do templo enfrentou oposição? Então a primeira pergunta é: por que devo saber que a construção do templo enfrentou oposição? A segunda pergunta: que semelhança tem entre a construção do templo e a minha vida? Que semelhança tem entre a construção do templo e a minha vida? E a terceira pergunta é: quando você é impedido de realizar um grande plano, de realizar um grande projeto, qual é a sua reação? Como você reage? Como você se comporta quando um grande objetivo é impedido? Bem, nós estamos estudando e contextualizando nesse trimestre a lição que tem como tema geral, a revista que tem como tema geral, a revista de adultos da CPAD, que são os princípios divinos em tempo de crise. Bem, nós estamos aqui representando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Nós estamos aqui em Itaquaquecetuba, São Paulo. O Ministério do Ipiranga, ele é presidido pelo pastor Alcides Fávaro e nós estamos sob a supervisão setorial do pastor André Felipe. Bem, eu já quero te pedir desde agora, eu não sei se você vai ter disponibilidade de assistir essa aula até o final de uma vez só, mas eu já quero pedir para você curtir essa aula, eu quero pedir para você se inscrever no canal e também ativar as notificações, clicando aí no sininho para você ser avisado a cada aula que a gente postar aqui no canal da igreja. E isso não tem nenhum custo, isso é tudo gratuito. Então já curta, já se inscreva e já ative o sininho, porque assim também você estará ajudando o conteúdo dessa aula a alcançar cada vez mais pessoas que se interessem pelo estudo da palavra de Deus. Bem, eu vou ler o texto áureo, eu vou ler o título da lição e também a verdade prática da lição de hoje. O título da lição é: Construção do templo enfrentou oposição, ou a construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo diz em Neemias capítulo 4, versículo 6 que assim edificamos o muro e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Essa referência, repetindo, está em Neemias capítulo 4, versículo 6. A verdade prática traz a seguinte lição para nós. Diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe, que serve de base para o comentário de hoje, para a lição de número 4, se encontra no livro de Esdras, no capítulo 4, e alguns versículos desse capítulo 4. Eu não vou fazer a leitura nesse momento, por uma questão de tempo, mas tome nota dessa referência, depois dá uma estudada e você vai ver que faz todo sentido com a aula que estará sendo ministrada nesse momento. Bem, a introdução da lição de número 4, que a construção do templo enfrentou oposição, diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Então, na nossa introdução, vimos que o altar já havia sido restaurado e a festa dos tabernáculos estava sendo celebrada. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés.
Somente esperavam o momento de reedificar ou de reiniciar ou iniciar a reedificação do templo. Bem, para a gente poder entender toda essa lição, ela está dividida em 4 tópicos. Ela vem falando que os alicerces do templo são lançados, que os samaritanos se opõem à construção do templo, e nós vamos ver que houve um certo desânimo por parte dos judeus quando da reconstrução do templo. E o terceiro tópico vai nos falar que como se explica a falta de resistência dos judeus. E o último tópico, o quarto tópico, que a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Qual foi a reação dos samaritanos quando o povo judeu parou a obra? Eles pararam, não que a obra concluiu, mas eles tiveram que parar a obra. Então, o nosso primeiro tópico diz que os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram o alicerce do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Então, o lançamento dos alicerces do templo, ele foi lançado com uma solenidade. Houve festas, houve júbilo, houve gritos de alegria. A leitura diz que todos que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Em Esdras, no capítulo 3, no versículo 12 e no versículo 13, está registrando uma parte desse momento que diz: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Veja bem, não era possível aqui na nossa leitura, não era possível no versículo 13, distinguir entre o som de gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Então esse foi um momento de euforia, um momento de muita alegria, um momento de muito júbilo e de muito regozijo quando realmente o alicerce do templo já estava lançado. Vamos ver sobre a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Ponto que nós já apresentamos na nossa primeira lição, quando a lição de número 1 estava falando que Deus despertou o espírito de Ciro. Então já foi assunto tratado na lição de número 1, quando Ciro foi despertado para poder, cumprindo-se a promessa de Deus e o tempo de Deus, para poder libertar o povo judeu do cativeiro babilônico, dando ordem para que esse povo voltasse então para Jerusalém. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus. Então, o que nós estamos vendo? Que o despertamento espiritual, o despertamento gerado por Deus, sempre provoca mudanças, sempre provocam, o despertamento provoca modificações, restauração. Então, não foi diferente quando houve a reedificação do templo, por causa do despertamento que Deus deu a Ciro, e também falando do Brasil, quando o despertamento pentecostal, por volta de 1911, chegou aqui também ao Brasil. Então, nesse primeiro tópico, o que nós vimos? Que os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Então, vimos e concluímos que houve momento de júbilo, momento de alegria. Vamos para o nosso tópico de número 2.
Embora houvesse esse júbilo, houvesse toda essa alegria, toda essa animosidade, quando o templo, os alicerces do templo foram lançados, nós vamos ver que os samaritanos opõem-se à construção do templo. Vamos trazer isso um pouco para a nossa vida e vamos trazer isso um pouco para o nosso dia. Muitas vezes nós iniciamos um empreendimento e quando nós damos o start, quando nós iniciamos, quando tudo está preparado para iniciarmos o nosso empreendimento, ou para a construção do sonho, ou para a realização de um grande projeto, então é um momento de alegria, é um momento de júbilo, mas também pode aparecer o que nós vamos ver na sequência, que é a oposição, que são aquelas pessoas que desfazem, são aquelas pessoas que desacreditam e às vezes interferem negativamente na realização dos nossos projetos, na realização dos nossos sonhos. Lá com o povo judeu não foi diferente, quando foram libertos, quando saíram do cativeiro babilônicos, iniciaram a sua construção, vamos ver que eles enfrentaram uma oposição por parte dos samaritanos. Bem, deixe-me mais uma vez nos situar no tempo. O reino de Israel, nós sabemos que tem o reino de Israel e tem o reino de Judá. O reino de Israel é chamado de reino do norte, o reino de Judá é chamado de reino do sul. O reino de Israel foi a união de 10 tribos que seguiram a Jeroboão, filho de Nebate, ao final do reinado de Salomão, quando Deus já havia dito a Jeroboão que ele reinaria sobre Israel. Então Jeroboão ficou com 10 tribos, que formou então o reino do norte, e o filho de Salomão, que era Roboão, ficou com 2 tribos, que formou então o reino do sul, que nós conhecemos como a tribo de Judá. Então, o nosso tópico 2 vem nos informando que os samaritanos fizeram oposição à construção do templo. Mas vamos entender, se os samaritanos é o povo de Israel que estava em Samaria, e eles não eram parte do povo judeu que estava em Jerusalém, como é que eles fizeram essa oposição? Vamos entender aqui na sequência da nossa leitura. Então, entre os moradores da terra, entre os moradores que agora estavam em Jerusalém, estavam também os samaritanos. Entendamos aqui, quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, o rei Nabucodonosor levou Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Em qual terra? Passaram a morar em Jerusalém. Então, Nabucodonosor levou o povo de Judá, que morava em Jerusalém, para a Babilônia, e os samaritanos vieram habitar em Jerusalém. Esses eram descendentes de uma mistura, os samaritanos, eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades da Samaria. Depois de ter ele levado as 10 tribos do reino do norte, que era Israel, em cativeiro para a Síria. Bem, o que aconteceu até aqui? Era assim, nas nossas lições iniciais, eu informei que o povo de Deus, eles tinham passado por 3 cativeiros. O primeiro cativeiro foi o cativeiro egípcio, o segundo cativeiro é o cativeiro assírio, que quem foi levado para o cativeiro assírio foi justamente o reino do norte. Quem foi levado para o cativeiro eram os israelitas, então foram que moravam em Samaria, eles ficaram cativos na Assíria. Anos depois, vem Nabucodonosor, invade então Jerusalém e leva agora cativo para a Babilônia os moradores, a tribo do sul que morava em Jerusalém.
Então, um é o cativeiro egípcio, onde todo o povo, toda a descendência de Jacó, com os anos, ficou cativa. O segundo cativeiro, um outro cativeiro, o segundo cativeiro é o cativeiro assírio, mas foi apenas o reino do norte que ficou cativo na Assíria. E o terceiro cativeiro é o cativeiro babilônico, que agora é levado por Nabucodonosor, levando apenas os judeus que estavam em Jerusalém. E esses samaritanos que passaram a morar em Jerusalém, eles já vieram de Samaria depois que houve uma certa mistura entre as gentes. Uma das estratégias do rei da Assíria para poder confundir a identidade nacional do povo israelita, o que eles faziam? Eles tiravam as pessoas da sua terra, né, da sua terra, no caso, tirou os israelitas de Samaria, levou para o cativeiro assírio e trouxe para Samaria outros povos para poder habitar em Samaria. Então ali começou a existir uma mistura de povos, ou seja, e com isso os samaritanos obviamente tinham se envolvido com o paganismo, se envolvido com o politeísmo, e então passaram a ter um certo temor a Deus, mas também estavam envolvidos com a idolatria. E esse povo de Samaria, agora misturado, eles foram então morar em Jerusalém. Não por conta, isso fazia parte de todo o plano, de toda a estratégia de perda de identidade, de confundir a identidade nacional dos povos, uma vez que eles eram dominados pelas potências. Então, aqui no caso, o rei da Síria fazendo toda essa confusão para poder ter mais poder sobre os povos na qual eles invadiam as suas regiões e levavam então cativo alguns, e outros eles faziam a mistura. Uma perda total da identidade nacional com o tempo. Bem, então os samaritanos que vieram habitar em Jerusalém, eles eram pagãos que havia sido ensinado acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Essa era a condição dos samaritanos que estavam morando em Jerusalém. 2. Os samaritanos, eles tentam frustrar a construção do templo. Eu vou ler aqui em Esdras, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, para nós entender melhor como os samaritanos investiram se opuseram à construção do templo. Eu vou ler o versículo 4, versículo 5 e versículo 6 do 4º capítulo de Esdras. O versículo 4 diz assim, eu estou lendo na versão NVI, a minha versão é a Nova Versão Internacional, que diz assim: então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá. A gente da região eram os samaritanos e outros povos que estavam ali em Jerusalém. E também a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Versículo 4. Versículo 5. Os samaritanos pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles, se opusessem aos judeus e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Versículo 6. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Então, toda uma estratégia dos samaritanos a fim de desanimar, a fim de fazer com que os judeus vindo do cativeiro babilônico, justamente para poder reconstruir o templo, levantar os muros de Jerusalém, estava tendo aqui essas investidas dos samaritanos para que isso não acontecesse. Vamos ler mais aqui. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus.
O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Então, o que nós vimos aqui? Que o intento dos samaritanos em fazer parar, em impedir a reconstrução do templo, a princípio foi alcançada. No livro de Esdras, capítulo 4, versículo 24, diz que assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo reinado do rei Dário, rei da Pérsia. Esse tempo em que a obra ficou parada, levou-se então 15 anos. Após essa interrupção por ordem do rei que estava reinando agora na Pérsia antes de Dário, essa obra ficou por 15 anos parada. Então o que nós vimos aqui no tópico 2? Que os samaritanos que estavam entre os moradores da terra, entre outros povos que estavam morando em Jerusalém, eles se opuseram à construção do templo. E, como eu disse no começo, isso acontece na vida de muita gente, ou na vida de muitos de nós, quando estamos realizando algo ou na nossa vida pessoal, ou quando estamos fazendo uma renovação na nossa vida espiritual, ou quando estamos investindo no reino de Deus de certa forma, as informações ou as investidas que vêm sobre nós é justamente para desanimar. Bem, e foi justamente o que aconteceu. Os judeus se desanimaram. Eles não fizeram resistência frente aos levantes dos samaritanos. É o que nós vamos ver então no nosso tópico de número 3, que como se explica a falta de resistência dos judeus, sendo que aquele plano de reconstrução do templo, o plano de levantar os muros de Jerusalém, tudo estava dentro daquilo que Deus havia já planejado para eles. Sim, eles iriam para a Babilônia, como cativos à Babilônia. Depois de 70 anos, Deus providenciaria o livramento por mão de Ciro, e justamente para eles construírem o templo, para eles poderem levantarem o muro de Jerusalém. E como se explica a falta de resistência deles em frente aos levantes dos samaritanos? Bem, os judeus deveriam, primeira coisa, eles deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, porque eles estavam fazendo aquela construção, porque Ciro, o rei da Pérsia, lá no começo, quando eles foram libertados e foram também orientados para poder fazer a sua reconstrução do templo, então eles poderiam procurar o rei para poder informar que eles estavam fazendo aquilo com a devida autorização do rei anterior, ou do rei que havia sido antecessor do rei que estava na Pérsia naquele momento. Então veja bem, uma ordem foi dada por uma autoridade superior e não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, autoridade superior, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Então os judeus, eles deveriam fazer resistência frente à oposição dos samaritanos e não simplesmente parar e deixar que a construção que estava dentro do plano desse continuidade. Então, além de poder ter ido ao rei da Pérsia, eles tinham também uma segunda instância, vamos dizer assim, ou segundo recurso, que eles deveriam ter recorrido justamente a Deus, porque a autoridade superior que tinha planejado tudo aquilo, dado ordem para construir, tinha sido justamente Deus ao despertar o espírito de Ciro para que ele libertasse o povo judeu do cativeiro babilônico. Então toda a história dos judeus é rica de exemplo de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Deus, ele sempre esteve com o seu olhar voltado para o seu povo.
ele sempre esteve com a sua atenção voltada para o seu povo. E nos nossos dias, isso não é diferente. Nós que fazemos parte do povo de Deus, acreditamos e temos isso confirmado na Bíblia, que o olhar de Deus continua voltado para o seu povo. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava naquele negócio. Então tudo aquilo ali fazia parte do plano de Deus. Agora, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Não era de ordem militar, não era de ordem política. A falta de resistência tinha como a origem justamente a sua falta de força espiritual. Primeiro, Zorobabel, ele era o chefe político do povo judeu. Até então tinha confiado em sua própria força. Então, ele já estava desanimado e quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Então ali ele estava usando as suas próprias forças, agora com o levante dos povos da terra, dos samaritanos e outros povos das nações, ele sentiu então as suas forças esgotadas e não foi adiante do plano de reconstrução. Tinha ali também o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué, que não é Josué que foi o sucessor de Moisés, ele era o líder religioso do povo, e na Bíblia, em Zacarias capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que ele estava com vestes impuras, ele estava com as suas vestes manchadas. Então esse fato tirou de Josué a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, o Todo-Poderoso. Então, nós vimos o quê? O chefe político desanimado e nós vimos o chefe espiritual, a uma autoridade espiritual que estava ali com suas dificuldades espirituais e sequer tinha fé para buscar a ajuda de Deus. Então, o que nós vimos aqui nesse terceiro tópico que estamos estudando? Que os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução. Primeiro, porque Zorobabel, o chefe político, que confiava nas suas próprias forças, sentiu-se então as suas forças esgotadas. E o sumo sacerdote Josué, ele estava sem forças espirituais sequer para clamar a Deus naquele momento. E como está a nossa situação? Como é a nossa situação quando nós confiamos nas nossas próprias forças ou quando nós estamos desencorajados para buscar o auxílio de Deus? Nós acabamos desanimando diante de grandes realizações, desanimando diante de grandes projetos, quando somos confrontados. E às vezes alguns planos que nós deixamos de realizar, às vezes alguns projetos que nós deixamos de colocar em práticas, são projetos que estão dentro dos planos de Deus e na maioria das vezes até sabemos que aquele projeto faz parte do plano de Deus. E de certa forma, seja lá por que motivo for, nós acabamos deixando que o inimigo tenha força sobre nós, impedindo que os planos, que os nossos projetos, mesmo que estejam dentro dos planos de Deus, sigam em frente. Então é importante que nós consigamos identificar nos nossos dias se determinado projeto, determinada realização que eu estou empreendendo no reino de Deus, ela está tendo dificuldade de avançar, ver se isso não está relacionado à opressão do nosso adversário. Ver se isso é o fato de desanimarmos, o fato de não levarmos os planos para frente, ver se isso não está sendo uma interferência do inimigo de nossas almas com o objetivo de empacar ou com o objetivo de retardar o avanço do reino de Deus, no que se diz aquilo que está nas nossas mãos, sob nossas responsabilidades. Vamos vigiar, vamos ficar atento, mas vamos ir em frente, vamos
avançando para poder concluir, para poder pôr em prática aquilo que Deus tem confiado a nós. Vamos para o nosso último tópico? O último tópico vai falar sobre a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A reação dos samaritanos quando os judeus pararam a obra. Então, primeiro nós vamos ver que eles ficaram alegres, vamos ver a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus, no caso os samaritanos, regozijaram-se grandemente. Certamente, os conselheiros foram parabenizados pela sua sábia e competente ação. Qual sábia e competente ação? Escrever uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo que aqueles que vieram da Babilônia eram povos malvados, eram povos rebeldes, e agora eles tinham construído, já estavam fazendo adorações, agora eles estavam construindo o templo, eles iam levantar o muro. Então, os povos da terra, o samaritano e outras nações que estavam ali misturadas, disseram para o rei em sua carta, pegar ali os seus principais conselheiros, as suas principais autoridades, e fizeram uma falsa acusação perante o rei, e o rei mandou imediatamente que a obra fosse cessada. E eles então, diz o nosso comentarista, que certamente parabenizaram os conselheiros por essa sábia e competente ação, no sentido de impedir o avanço do plano de Deus. Porém, o gozo do ímpio é de pouca duração. Vamos pegar aqui como exemplo os filisteus que prenderam a Sansão. Estavam ali no templo deles, regozijando, festejando, quando então Sansão recebe novamente as forças dadas pelo Espírito de Deus, e ali ele derruba a coluna principal do templo, e houve ali uma tragédia. Então, o gozo do ímpio é de pouca duração. A gente vê também a alegria dos sacerdotes que pagaram para Judas para poder trair Jesus. Foi de curta duração, porque com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Então, os ímpios, o regozijo dos ímpios é de pouca duração quando faz levante, quando eles enfrentam ou quando faz oposição ao homem, à mulher, a qualquer pessoa que está sendo conduzida a fazer um plano, a concretizar um plano determinado por Deus. Vamos ver também sobre o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Obviamente, né? É claro que nós vimos já as falhas e o resultado da falha da liderança política, o resultado da falha da liderança espiritual foi justamente a paralisação da construção do templo. O resultado realmente é o povo se sentir muito triste, é realmente o povo se sentir humilhado. Mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram. Ou seja, já paramos de construir, não falaram que nós somos rebeldes, acusaram nós que em reinados anteriores nós não pagávamos impostos, foi por isso que Nabucodonosor veio e levou a gente então para a Babilônia. Então, de certa forma, eles se acomodaram com a situação e não lutaram mais, né, pela continuação da construção do templo. Em outras palavras, eles deixaram-se dominar pelo desânimo. Então, eles deixaram-se dominar pelo desânimo. Agora, veja bem, o desânimo é uma das mais eficazes, presta bem atenção no que eu vou falar, o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes, contra o povo de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar contra o desânimo. Se nós virmos que o desânimo está tomando conta da nossa vida, lutemos contra o desânimo em nome do nosso Senhor
Jesus Cristo. Vamos concluir esta aula, então? Então, o que nós vimos no primeiro tópico? Nós vimos que o alicerce do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento de com uma reunião solene. Nossos projetos agora podem se iniciar. Muitas vezes nós fazemos até festas quando tudo está preparado para podermos avançar dentro dos nossos planos, dentro dos nossos projetos. No tópico 2, nós vimos que os samaritanos estavam entre os moradores da terra e se opuseram opuseram-se à construção do templo. Então, numa segunda parte, muitas vezes, quando nós estamos com tudo na ordem para poder avançar nos nossos planos, às vezes confiamos, às vezes contamos a alguém e quando nós menos esperamos, nós enfrentamos oposições das pessoas que estão próximas a nós. E no nosso terceiro tópico nós vimos que os judeus, eles não resistiram à oposição dos inimigos e pararam com a reconstrução do templo. Então nós vimos que eles desanimaram, não reagiram contra as investidas dos samaritanos e se acomodaram com a situação. E para finalizar, nós vimos que a oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a construção do templo. E uma das minhas perguntas foi: como é que nós reagimos quando um grande plano nosso ou quando as nossas realizações são impedidas? Qual é a sua reação? Qual é a minha reação? Será que é a reação de desanimar totalmente ou é uma reação de lutar primeiro contra o desânimo e também lutar para que os planos realmente sejam concretizados? Então, para a gente poder finalizar, nós tiramos a seguinte lição: que nós devemos manter a nossa confiança em Deus apesar das circunstâncias. Eles se desanimaram com a liderança política, eles se desanimaram também com a liderança espiritual. Mas a lição que fica para a gente é que nós temos que manter a nossa confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Vamos concluir a nossa aula. Então, nós chegamos ao final da nossa quarta aula desse terceiro trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar por você completar o estudo. E mais uma vez, eu quero fazer aquele pedido. Você completou essa aula? Vai lá no nosso comentário e diz assim, comente aí abaixo: eu completei essa aula, eu completei o estudo da lição de número 4. Aí eu vou ver que realmente você participou da aula por completo. O que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos ver agora que Zorobabel, que antes não estava exercendo, não tinha mais forças para exercer a sua liderança política. Agora nós vamos ver na próxima aula que Zorobabel recomeça a construção do templo. Vamos ver quem permitiu, como se deu a permissão para poder iniciar essa reconstrução do templo. Ok? Então, se você gostou dessa lição, mais uma vez, curta essa aula, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí no sininho para você receber novos conteúdos, ok? E lembrando, isso é gratuito, não te gera desgaste, não te gera nenhum tipo de trabalho, e assim você também vai estar contribuindo para que esse comentário, que a exposição dessa lição alcance cada vez mais gente, ok? Então a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a vida da sua família e nós nos encontraremos na nossa próxima aula.